Estamos na nossa parte 2 do O Povo do Livro. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 18, de 1 a 8. Perdão, de 1 a 11. Atos 18, de 1 a 11. A Bíblia diz o seguinte, capítulo 18 de Atos, de 1 a 11. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com a sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: "Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios." Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: "Não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence." Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Acabamos de ler Atos 18, de 1 a 11. Veja bem, o povo do livro, que é a nossa série de mensagens, o povo do Evangelho, discípulos de Jesus, tem foco, missão e propósito. Em relação a essas três palavras, foco, missão e propósito, Paulo é um grande exemplo para nós. Paulo, na chegada em Corinto, procurou trabalho e moradia, conforme nós lemos. Morou e trabalhou com a família de Áquila e Priscila. E é interessante é que Paulo, ele trabalha. E ele era uma pessoa que montava tendas. E aí quando você vê isso, quando Paulo ele tem essa profissão de fabricante de tendas, você vê algo muito interessante em relação a isso. O trabalho é extremamente importante. O seu trabalho é importante. Deus abre portas que você nem imagina, justamente porque você está trabalhando. Paulo estava focado, ele precisava se sustentar, mas o propósito e missão da vida dele era anunciar o livro, o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você vê no versículo 4 de Atos 18, você vê aí que todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. E o restante dos dias, Paulo trabalhava. Por isso que o povo do livro, ele tem influência em todas as esferas da sociedade. Paulo aqui trabalhou. Então, você percebe que o quanto que o seu trabalho, ele não é em vão. Mas Paulo também entendia que o trabalho dele não era em vão. Mas ele entendia perfeitamente a sua missão e propósito. E a missão dele era justamente essa missão de todos os sábados. Todos os sábados. O versículo diz: todos os sábados. Paulo trabalhava em certos dias, mas todos os sábados Paulo estava na sinagoga, aonde ele buscava convencer tanto judeus como gregos o poder do Espírito Santo. Paulo tinha a missão, mas ele entendia o processo. Tanto é que quando você lê essa parte e todo o capítulo de Atos 18, você vê que outros discípulos chegam aonde Paulo estava para ajudá-lo. E aí, a partir disso,
Paulo se dedica de uma forma integral em anunciar o livro, em anunciar o evangelho. E eu não estou dizendo para você que você tem que ser como Paulo e viver de forma integral para anunciar o evangelho. Se é esse o seu chamado, se é esse algo que Deus colocou no seu coração, glória a Deus, bem-vindo ao time, estaremos juntos nisso. Mas a responsabilidade daquele que trabalha e anuncia o evangelho em outro dia, como Paulo estava fazendo, não difere daquele que é de forma integral. Então, independente se eu sou um pastor e estou na obra de forma integral, e você é um estudante, você é um universitário, e você trabalha, você é estagiário em uma empresa e assim por diante, a minha responsabilidade é igual à tua e a tua responsabilidade é igual à minha. Devemos anunciar, devemos pregar a palavra. O povo do livro trabalha e anuncia. Vou repetir, o povo do livro trabalha muito e anuncia o evangelho. Você precisa colocar, se eu posso dizer, como essas duas ferramentas nas suas mãos e trabalhar muito bem elas. A sua faculdade, os seus estudos, aquilo que você tem feito, o seu trabalho, mas também o ministério que Deus te deu, algo que você está fazendo, projetos de evangelismo e assim por diante. Essas duas coisas, elas podem e devem andar juntos, porque o seu trabalho também é um ambiente que você tem, dado por Deus, para anunciar a palavra dele. Isso você não pode esquecer e entender muito bem. Paulo estava assim aqui no nosso texto que nós lemos. Mas veja bem, no versículo 6, é interessantíssimo que na sinagoga, o lugar mais propício e ideal para anunciar o livro, a palavra, Paulo é rejeitado. Se você olhar no versículo 6, diz o seguinte: mas quando eles se opuseram, eram contra Paulo, e o insultaram, não só eram contra, mas também insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios. Aos nossos olhos, geralmente, as pessoas que mais precisam ouvir são as que menos darão atenção ao que queremos dizer. Essas pessoas que na verdade estavam em um lugar propício para ouvir sobre o livro, sobre a palavra, sobre o evangelho, sobre a vida de Jesus Cristo, através de Paulo o rejeitaram e além disso insultaram. E aí quando você olha assim, nós podemos ver em um tempo de como a nossa geração tem vivido, a juventude cristã brasileira, se eu posso dizer assim. Não só com uma igreja local, mas às vezes uma palavra que realmente vem do coração de Deus, a gente rejeita. E aí quando você olha isso, você vê que Paulo, ele não se preocupa tanto em agradá-los. Ele fala, não quer ouvir, ele sacode e tira a poeira e tira total responsabilidade da vida dele, e ele continua o seu ministério, e ele continua a sua missão. Ele continua o seu propósito. Muitas pessoas não vão querer te ouvir. Outras podem chegar no nível que Paulo teve que passar. Podem te insultar e até mesmo te rejeitar. A questão de Paulo aqui, e eu também não estou dizendo que você tem que ignorá-las, ser um ignorante na sua resposta. E também não estou dizendo que Paulo foi assim, muito pelo contrário. Na verdade, Paulo se posicionou. Ele continuou a missão. E você também precisa continuar. Mas sempre lembrando, uma frase é uma grande verdade, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Por isso que você não pode desistir de evangelizar, principalmente a sua casa, a sua família, os seus familiares, os seus amigos mais próximos, alguém que você gostaria de levar para a sua célula e assim por diante. Você não deve parar. Mas veja, as pregações e influências de Paulo chegam no colo do governador Gálio. Olha só a situação que ele passa agora, continuando o nosso texto de Atos, capítulo 18, agora vamos para o versículo 12. A gente vai até o 18. Veja bem, abre a sua Bíblia aí. Quando Gálio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado.
Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Qual é a acusação que Paulo estava sofrendo aqui? Estava sendo acusado de que ele estava convencendo as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Continuando. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, olha o posicionamento dele aí. Galho se voltou para os acusadores de Paulo e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvem isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E o expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. O povo do livro muda o ambiente social. Paulo acabou de fazer um reboliço diante de um governador. E além disso, por não ter nenhuma acusação contra ele, o primeiro que estava o acusando, foi feito de uma forma aqui, onde as pessoas começaram, bater nele, que foi o novo líder da sinagoga, foi espancado, um cara chamado Sóstenes. E aí você observa, continuando o texto, Paulo continua ali. É como se ele não estava nem aí com o que estava acontecendo. Ele estava sendo acusado, o governador diz que não tem nenhuma acusação, que era para o povo resolver, para o próprio líder da sinagoga resolver. Ninguém consegue resolver porque não tem nenhuma acusação contra Paulo. E aí os próprios acusadores são espancados. Veja, o povo do livro muda o ambiente social e Paulo estava fazendo isso. A decisão de Galho indicou que as acusações contra Paulo eram injustificadas. O governo romano nada tinha a temer com o reconhecimento do cristianismo como religião lícita. Agora vai algo que a gente está vendo hoje, várias postagens, várias questões políticas que você pode ter visto, repostado, compartilhado, questões ideológicas e assim por diante. Veja bem, você fica militando com ideologias do mundo. Defende bandeira de A a Z, mas o que você deveria defender, você não defende. Estou falando com você. Porque criticar está na moda hoje. Se você deixa de compartilhar, se você não curte alguma coisa, você é isento, você tem que estar de um lado ou do outro e assim por diante. Porque é isso que está acontecendo, porque tem gente agora cobrando o outro porque não está se posicionando. Mas se o outro não quer se posicionar, o problema é dele. Se eu não quero expor a minha ideia, a questão é minha, a responsabilidade é minha, mas também daquele que quer, a responsabilidade é dele de querer expor a sua ideia ou não e assim por diante. É legal curtir o que o mundo curte ou compartilha. E você não observa que hoje confiam a fazer a mesma coisa com o cristianismo. Perseguições, mentiras e valores indo para o lixo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não seja político com ideologias deste mundo. Seja um cidadão do reino dos céus, implantando a cultura do reino aqui na terra. Eu vou repetir. Não seja político com ideologias deste mundo. Seja um cidadão do reino dos céus, implantando a cultura do reino aqui na terra. Agora, uma coisa que tem que estar claro para você é: você tem que defender aquilo que a palavra diz, aquilo que a Bíblia está dizendo. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa se você vai ser insultado, se as pessoas vão te rejeitar. Paulo estava sendo rejeitado, nós acabamos de ler. E você observa que ele não sai daqui, da onde ele estava. Veja bem, lá no final, próximo aí do que nós lemos, pelo versículo 16, 15, a partir dali, você vê que Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Ele poderia ter ido embora, as pessoas estavam perseguindo ele estava diante do governador, ele podia pensar: o quê? Eu vou embora daqui, que essa galera está criticando.
Está dizendo fake news sobre mim, eu vou embora porque senão daqui a pouco eu vou ter que voltar para esse governador e pela segunda vez eu acho que ele não vai ter essa mesma atitude não. Ele vai me prender, ou vai cortar minha cabeça, vai me expulsar daqui, vai fazer alguma coisa comigo. Não, Paulo permanece, ele sabia da missão e do propósito que ele tinha. O povo do livro vive dessa forma, de uma forma onde se posiciona até mesmo em meio à crise. E aqui, se você olha nesse sentido, as pessoas estavam querendo tirar o propósito que Deus estava fazendo sobre a vida de Paulo, pregar o evangelho. E aí você observa na mídia hoje, que o sistema que nós estamos vivendo, o quanto que querem acabar com os princípios da família, o quanto que as pessoas querem colocar na sua cabeça que você fumar um baseado, você beber uma bebida alcoólica, você transar com o seu namorado, isso é normal. E a Bíblia diz ao contrário. O que está acontecendo? Ou você se posiciona, ou você não vai se posicionar. Se você não se posicionar conforme a palavra de Deus está dizendo, você está posicionando junto com Satanás. Isso é sério. O povo do livro se posiciona e Paulo estava fazendo isso. Mas veja bem, não acaba aqui. Olha só. Agora veja o motivo da prisão de Paulo e Silas. Isso aqui é muito doido. Olha só. Em Atos 16, 19 e 24 diz o seguinte: quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Veja bem, nós sempre falamos sobre essa história de Paulo e Silas presos, mas nós esquecemos que eles levaram açoites nus. Além de estarem presos, eles levaram porrada, de vara ainda. Imagina, não sei se você já, na sua infância, se você já levou uma varada da sua mãe quando você fez algo de errado. Dói ou não? Agora imagina esses dois caras nus, na frente de todo mundo, com essas pessoas completamente com raivas, revoltadas, como diz aqui o texto, e depois disso, são presos. Mas veja, quando você é contra o sistema, você perturba. Eu vou repetir, quando você é contra o sistema, você perturba. O que você está querendo dizer com isso, Tiger? Simples. Quando você começa a leitura, do qual nós demos aqui, em Atos 16, no versículo 19, os senhores de uma escrava estavam frustrados e agarraram Paulo e Silas e levaram até os magistrados ali, até a praça do mercado e etc. E começaram a falar mentiras contra eles, porque eles estavam usando uma mulher para fazer o que eles bem entendessem. E Paulo e Silas foram usados por Deus para libertar essa mulher. O sistema estava dizendo algo contrário àquilo que Paulo e Silas estavam pregando. O sistema estava dizendo muito mais algo de prisão para o povo, aonde existia essa questão muito mais de controle, ainda mais com uma mulher e assim por diante. E Paulo e Silas estavam sendo usados por Deus para libertá-la e libertar tantos outros. E esses caras aqui, por muito pensar muito mais em dinheiro, no sistema, ficaram revoltados com os dois. Então, quando você é contra o sistema, quando você é contra a ideologia deste mundo, você perturba. E o interessante é que o contrário da escravidão era a vida e liberdade, e era isso que Paulo e Silas pregavam. Se você olhar aí mesmo em Atos 16, no versículo 20, você vê as próprias pessoas dizendo isso sobre Paulo e Silas. Esses judeus estão
tumultuando a cidade. Tumultuando o quê? Qual foi a bagunça e o tumulto que Paulo e Silas fizeram? Nenhum. Eles estavam sendo usados por Deus para libertar a vida de uma pessoa. Eles não estavam tumultuando, muito pelo contrário. Eles estavam sendo usados por Deus para transformar a vida de pessoas. Então, quando você vive contra a ideologia deste mundo, quando você é contra o sistema, você perturba e as pessoas vão achar que você está tumultuando. Na verdade não, você não está tumultuando, você está organizando as coisas para que o céu venha e desça e haja cura, libertação e um avivamento poderoso na vida das pessoas. É isso que você faz. Então, curiosamente, depois que Paulo e Silas são usados pelo Espírito Santo para libertar aquela escrava, sabe aonde eles foram parar? Na prisão. Olha só, em Atos 16, 25 e 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Deixa eu só falar uma coisa para você e te lembrar. No mesmo dia ali, eles tinham sido açoitados com vara, nus, e eles estavam presos, eles estavam cantando na prisão. Alguma coisa aqui tem que nos ensinar, não é verdade? De repente, depois, enquanto na verdade estavam orando e cantando, de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Paulo e Silas dinamitaram as paredes da prisão com oração. Para quem tem propósito e missão, nem mesmo a prisão é suficiente para pará-lo. Com a ação poderosa do Espírito Santo sobre Paulo, ele mexeu com estruturas, e rompendo os mercados, agitando as sinagogas e penetrando em seus palácios. Ele foi ali com um grito de guerra do Evangelho em seu coração e em seus lábios. Paulo era um representante do livro. Paulo e Silas eram representantes e eram o povo do livro, como também junto com os seus discípulos. Paulo não foi simplesmente alguém que pregava por toda a cidade onde ele estava, veja bem, mas também uma pessoa que abalava todos os lugares por onde passava. E ele ainda encontra tempo para ir batendo nas portas ao longo da rua e orando em favor das almas que se encontravam perdidas. O maior exemplo que nós temos hoje de inspiração é o Senhor Jesus, mas Paulo e Silas e tantos outros homens e mulheres dentro da palavra de Deus, junto conosco, que foram e hoje nós somos o povo do livro. Nós precisamos abalar a estrutura aonde nós colocarmos os nossos pés. Qual é o seu nível de influência hoje? O que você tem feito, que você observa que mesmo nós como igreja, como sociedade, estamos passando por uma grande crise. Paulo e Silas passaram por perigos de morte, apanharam de vara, foram presos. Paulo passou por acusações falsas, fake news rolava solta contra Paulo aqui, é nítido ver isso aqui. E agora, às vezes nós em casa, de boa, no conforto da nossa casa, nós não temos a mesma atitude que esses dois homens. E aí, porque uma pessoa diz que você está errado, mas você sabe que você está falando aquilo que a palavra de Deus está dizendo, você abaixa a cabeça e não faz aquilo que é certo. A questão é, você precisa se posicionar. O povo do livro se posiciona. Não importa aquilo que as pessoas vão dizer, não importa a ideologia deste mundo, não importa o que você pensa, não importa. A questão é, o que a Bíblia está dizendo? E é isso que nós vamos ficar. O que a Bíblia está dizendo? É isso que nós vamos crer. O que a Bíblia está dizendo? É isso que nós vamos falar. O posicionamento é importantíssimo. Essa é uma palavra, eu acredito que é de alerta para muitos. Até mesmo uma questão de posicionamento.
Paulo, ele mexe com a estrutura social. Paulo, ele vai nas sinagogas. Paulo, ele se dá conta e está diante de governadores. Paulo está diante de mestres. Está diante de líderes da sinagoga. Paulo, ele está diante de gentios. Paulo está diante daquele que tinha muito e daquele que tinha pouco. Paulo sabia lidar com isso. Mas veja bem, Paulo já está desfrutando da eternidade e chegou o momento de que eu e você venhamos a nos posicionar e fazer a diferença. Nós precisamos hoje fazer a diferença. O mundo está mudando completamente, a forma de viver está mudando. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele não mudou. Ele restaura, ele cura, ele salva, ele liberta, ele quer transformar pessoas. Deus quer transformar pessoas, ele vai fazer isso acontecer através de outras pessoas. E é você. Chegou o momento de você se posicionar. O que realmente você tem feito? Como eu disse, essa é uma palavra de alerta, porque parece que está na moda você ser militante de alguma coisa. Por que você não defende a sua fé? Por que você não defende com seus joelhos no chão a sua família, aonde o diabo está ceifando e você não está percebendo? Aonde do que você ficar dando várias curtidas e compartilhamentos, por que você não vai curtir textos e mais textos da palavra de Deus no seu lugar secreto? Eu não estou dizendo para você ficar o dia inteiro orando dentro do seu quarto, mas sim, igreja é fora das quatro paredes, e aonde Deus te colocar, você precisa mexer com o ambiente, você precisa transformar o ambiente. Paulo transformou, Silas transformou, Mateus, Jesus transformou, vários outros discípulos transformaram o ambiente social pela pregação do Evangelho, mas principalmente pela sua atitude de um bom testemunho, e você precisa fazer isso. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que a mídia está dizendo, não importa qual é a cultura hoje social que o mundo está ditando como regra, não, a cultura é do céu, é da palavra de Deus, e é isso que nós precisamos entender, é isso que a palavra diz, é com isso que nós vamos ficar dentro das nossas faculdades, dentro dos nossos trabalhos, das empresas, em qualquer ambiente social, é isso, é a palavra de Deus sendo verdade. E eu vou repetir, não seja político com ideologias deste mundo, seja um cidadão do reino dos céus, implantando a cultura do reino aqui na terra. Isso você precisa entender. Às vezes, você já faz um bom tempo, desde quando começou essa quarentena, estamos com muitas saudades de estarmos juntos aqui no templo, e você ainda não se posicionou, você não evangelizou uma pessoa, você não deu uma curtida, e às vezes você está aqui e não compartilhou uma vez o nosso culto para alguém. Galera, veja bem, se essa é a estratégia que Deus está nos dando, é essa que nós vamos fazer com diferença e com excelência. Veja bem, o inimigo não está em quarentena, e Satanás não está em isolamento social, não está. Ele vai continuar a ceifar famílias, ele vai continuar a colocar frieza no seu coração e fazer com que você tenha N atividades no sábado à noite, num domingo, e para você não aparecer por aqui. Essa é a verdade. Então, chegou uma hora de você se posicionar no mundo espiritual de joelhos. Mas diante dos homens, você precisa ir igual um leão, cheio de amor, mas sabendo com autoridade, sendo humilde e compassivo com o seu próximo, amando o seu próximo como você se ama. Você precisa liberar a palavra do Evangelho. Nós somos o povo do livro, e é isso que nós vamos fazer a diferença. Com esse louvor, eu gostaria que você pensasse nisso. O que você tem feito? O que tem dito como regra na sua cabeça e no seu coração, como até mesmo influência para você? Veja bem, o propósito de Deus para a sua vida é de um grande avivamento, é de chama do Espírito Santo. Agora, se coloque no lugar de Paulo e Silas, você sendo açoitado nu e depois jogado em uma prisão. Qual seria a sua atitude? Ou quais seriam as suas atitudes? As atitudes de Paulo e Silas acabamos de ver juntos. Eles oraram e louvavam. O que você precisa fazer? O que você precisa tomar de decisão hoje? A vida é séria. E Deus espera discípulos corajosos. O povo do livro precisa se posicionar.
precisa sair das quatro paredes, precisa parar de ser o povo do livro 007, ninguém sabe que você é um discípulo de Cristo. Para com isso. Chegou o dia de você viver algo extraordinário. Com essa canção, que você possa receber mais do Senhor. Mais ainda, mais ainda. E depois disso, que você possa continuar aqui para receber uma palavra profética do Senhor sobre a sua vida.